Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a produção do filme. Isso envolve tanto as pessoas envolvidas, como também todos os métodos necessários para que o filme pudesse ocorrer. Ou melhor, o documentário Um Crime Entre Nós. Então, diante disso, a gente vai acabar falando das pessoas que ajudaram na concretização do filme, empresas e grupos de apoio do filme, e a opinião, a contribuição de algumas do elenco, né, que inclui pessoas bem famosas, como Juti Juti e Drauzio Varela, e também os métodos de direção. Então, como que foi realizado os elementos comunicativos, a filmagem, o som, a abordagem social e muito mais. Saber lidar com as diferenças de linguagem é de extrema importância para a interpretação cinematográfica. Ajustar estas ferramentas como música, cenários, ângulos e planos de filmagem podem mudar completamente a forma com que o conteúdo é apresentado. Em diversos momentos do documentário, objetos infantis como brinquedos são mostrados. Porém, eles sempre estão jogados em algum canto, representando a inocência e a pureza perdida pela criança violentada. Outro elemento importante a ser tratado é o cenário. Ao mostrar o Dr. Drauzio Varela, alguns elementos do cenário são importantes, como os livros, que remetem aos seus longos anos de estudo, dando mais credibilidade e arte seriedade ao doutor. As crianças são entrevistadas sobre o que elas querem ser quando crescer, ou o que elas são capazes, o diretor escolhe um plano de filmagem de baixo para cima. Normalmente, nós inferiorizamos as crianças, achando que elas são menos capazes. E ao utilizar este plano, ele dá um ar de superioridade à criança. Em outros momentos em que as crianças são retratadas, a câmera é utilizada na altura de seus olhos, para que os espectadores tenham uma visão de como a criança vê o mundo. Em momentos de comoção, histórias tristes, etc., músicas mais melancólicas são utilizadas. Outro momento interessante é quando as crianças vão ao parque de diversão e uma música infantil é tocada, porém de maneira dramática, representando toda a pureza e inocência infantil que foi violada. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Começamos com este documentário vendo que ele vai ser um texto argumentativo e também ele vai ter sua questão de apelação para o sentimentalismo. Nos primeiros 10 minutos, quando vemos o primeiro ato acontecer neste documentário, a gente consegue ver a sinopse que está por vir e percebemos que as coisas não vão ser nada fáceis de dirigir. E ainda por cima, conseguimos ver vários lugares que estão mostrados ali. Esses tipos de lugares, a gente consegue ver que o diretor está querendo falar pra gente que o abuso está acontecendo em todo lugar. E tanto que aparece lugares de São Paulo, tanto que aparece lugares de Santos e também aparece lugares de Manaus. Já vimos que também ele é ressaltado que as crianças sempre estão de costas. E por conta disso, elas são filmadas assim para mostrar que elas têm a sua inocência e preservando a sua identidade. E momentos assim, que são demonstrados em vários tipos de parte do cenário, elas estão ou se divertindo ou brincando, ou elas apenas estão olhando para um certo local. Já nos 20 minutos do filme, a gente consegue ver também que são apresentadas as vítimas do abuso. E são também mostradas uma parte do livro que é citado de uma pessoa que foi abusada, né? Quando era antigamente. E por conta disso, a gente consegue ver também que nesses 20 minutos, a gente consegue ver que também eles utilizam animação para mostrar o que a vítima sofreu. Já no segundo ato, dos 30 minutos, a gente consegue ver que é o Luciano Huck que aparece como apresentador para perguntar para pessoas de classe mais baixas o que eles pensam sobre isso, e já aproveitando ver uma galera de uma faixa etária de 40 anos a 70. E conta dessa faixa etária de galera de 40 a 70 anos, eles conversam sobre a opinião deles de quem é o abusador
e se é a culpa dele ou se é a culpa da vestimenta da vítima. E ainda por cima colocam também uma pessoa de 20 anos que ela fala que não é a vítima a culpada, mas é diferente da visão dos outros que apresentam ali, eles sempre culpam a vítima. Já nos 40 minutos, a gente consegue ver relatos de pessoas que já sofreram abuso e eles escrevem no papel para tentar mostrar para as pessoas que têm uma mente mais fechada, uma mente mais aberta, como elas se sentem. E a gente percebe a dor da pessoa ao ler isso, ou mesmo ver a reação dela, e a gente percebe as coisas que estão acontecendo ali. Já em outra parte, a gente consegue ver uma idosa que também ela faz o seu depoimento, que ela fala como ela sofreu e que ninguém acreditaria nela pelo fato que ela era mulher e nada disso ia acontecer e ninguém protegeu ela. Tanto que ela fala que foi a primeira vez que ela fala isso e alguém realmente ouviu ela. Já nos 50 minutos, já é mais apresentado a questão da educação sexual e como ela tem que ser bem tratada e como ela tem que ser bem-vinda aos estudos de crianças menores, para elas entenderem o que acontece, se estão sendo abusadas e como devem prevalecer a infância delas. E a gente também consegue ver que eles fazem um apelo para mostrar que as crianças estão felizes daquela forma, que as crianças estão felizes da forma que não são abusadas, não são disso, e elas têm sonhos, elas têm esperanças. Por conta disso, o diretor gosta de fazer esse apelo com isso e faz a gente ter essa reflexão de que muitas coisas que nós pensamos, na verdade, não é nada disso. E por conta disso, ele gosta de mostrar pra gente que tem que termos uma mente aberta para isso. Conhecida como Juti Juti, faz participação do documentário Um Crime Entre Nós, que aborda assuntos relacionados a abuso infantil. No documentário, ela comenta que assuntos relacionados à pornografia infantil está cada vez mais recente na internet e não há dificuldades para ter acesso a esse tipo de informação. Ou seja, é cada vez mais fácil você ter acesso à pornografia infantil. E existem diversos sites por aí relacionados a esse assunto, que muitas vezes as autoridades estão envolvidas nesse tipo de assunto e não há nenhum apoio de denúncias para esses tipos de conteúdos jogados na internet. Ela cita ditados também como "prende suas cabritas que meu bode está solta". É um ditado que é citado pela sociedade, reforçando cada vez mais o machismo. Júlia Tolesano também faz um levantamento de pesquisas no Google como novinha, e o levantamento de dados é assustador, porque a busca da palavra novinha é algo que é mais procurado no Google. Luciano Huck, apresentador de televisão, também fez participação do Crime Entre Nós. Ele relata que a visão da realidade é totalmente diferente do que a gente lê em internet, tanto em documentários, relatos e livros. Durante a sua jornada nas margens do Rio Negro, aborda pessoas para fazer uma entrevista. Chegando no bar, ele conversa com uma senhora de idade sobre o que ela acha das crianças que se prostituem onde ela mora, e a senhora de idade acaba julgando as crianças com os seguintes comentários: se ela trabalhasse e estudasse, não estaria acontecendo isso. Se não saísse tão cedo de casa, não ocorreria esse tipo de situação. Na segunda parte da entrevista, Luciano Huck conversa com homens da região, fazendo a seguinte pergunta: se um gringo sair com uma de menor, quem é o culpado? Os homens da região respondem que é a menina por causa do dinheiro. Na terceira parte da entrevista, Luciano Huck entra em outro bar e pergunta para os homens de lá se já virou paisagem esse tipo de situação por lá. Os homens respondem que normal não é, mas acha que é normal porque as autoridades não fazem nada. Que em bares, locais onde tem bebida e sinuca e homens, é normal
aparecer meninas de entre 12 a 13 anos para oferecendo programas. Luciano Huck questiona sobre as denúncias, só que os rapazes do bar respondem que não há mudanças de comportamento porque as autoridades não fazem nada. Por final, Luciano aponta sua opinião sobre o assunto, que as pessoas têm que pôr em mente o cara de 40 e poucos anos oferecendo R$30 para uma criança, ele sim é o culpado. Se a sociedade não entender isso, não haverá nenhuma solução para isso. O Drauzio Varela ele comenta sobre o desinteresse da sociedade em relação ao tema abordado, que é o abuso infantil. Ele compara que matar uma pessoa não chega tão próximo a esse tipo de violência. Ele acompanhou casos de adolescentes e crianças que sofreram o abuso e na maioria dos casos são em ambiente familiar, ou seja, com parentes próximos. E muitas dessas crianças e adolescentes saem de casa para viver na rua devido não suportar viver dentro de casa. E por fim, ele fala sobre o quão o homem normaliza e tolera esse tipo de violência e muitas vezes eles negam que é um abuso diante de uma situação. Gal Diners, uma professora especializada no estudo da pornografia, ela comenta sobre os riscos da indústria pornográfica. Ela diz que quanto mais acessível, mais anônima e disponível a pornografia ser, mais demanda ela vai ter. Ela diz que as pornografias pesadas são as de maiores riscos, devido ter mais facilidade de acesso. E aqueles garotos que veem esse tipo de pornografia são aqueles que têm mais chances de cometer um abuso sexual, terem menos empatia e dificuldade de conexão com outras pessoas. Bom, em relação às empresas e grupos responsáveis pela produção, né, e apoio, nós temos a Maria Farinha Filmes, que foi a empresa que realmente produziu o filme, o documentário. E essa empresa ela atua no mercado há 10 anos, mais ou menos, e ela já fez vários filmes, e é sempre filme com o intuito de trabalhar com a cidadania dentro das artes visuais, né? É produzir filmes e séries de caráter democrático. E aí, como resultado disso, a Maria Farinha Filmes já fez produções bem famosas, como por exemplo a série Aruana, que acabou sendo de propriedade da Globo, e ela aborda a questão da exploração da Amazônia, e a obra Ser o que se é, que aborda a temática de autoestima e pressão estética no universo feminino. E essa obra foi ganhadora do prêmio Festival Internacional do Film sur le Handicap, que é um festival francês. Então a Maria Farinha Filmes já é especializada em desenvolver trabalhos de temática provocativas, né? Como por exemplo é o caso do documentário em questão, Um Crime Entre Nós, que critica muito as questões sociais acerca do problema que é o abuso sexual infantil. E tem também a Flow Impact, que é distribuidora das produções da Maria Farinha Filmes. Só que essa distribuição não é qualquer distribuição, ela é especializada em ampliar o acesso das pessoas à cultura, né, a fim de combater essas desigualdades de acesso que a gente tem no Brasil. Então, ela foi inclusive responsável pelo documentário ser disponibilizado no Videocamp, uma plataforma gratuita que não precisa de deslocamento, né, para conseguir ter acesso ao filme, como é o caso de cinema, né? E tá ali a todo momento presente para ser assistido, né? Então, além disso, também tem a Alana, que é uma organização não governamental que promove, através de trabalhos sociais, condições de vida plenas para as crianças. E esses trabalhos sociais, eles vão de interações diretas com as crianças e as famílias, como também parcerias cinematográficas, né, para desenvolvimento de temática de direitos infantis, né. Então, por isso que ocorreu a associação, né,
o apoio com a produção da Maria Farinha Filmes. E a Liberta, que foi uma organização não governamental, que é, na verdade, uma organização não governamental, é especializada em combater a exploração e o abuso sexual infantil. E ela faz isso através de diversos programas de conscientização popular e familiar, né? Sendo através de filme, né, documentário, como é o caso do Um Crime Entre Nós, como também divulgação em rede social, em cartaz, no meio político, e principalmente com parceria, né, projetos em instituições de ensino, psicologia e com professores, né, que desenvolvem palestras, artigos, pesquisas, atividades intuitivas, né, com as crianças e os adolescentes e por aí vai. Além disso, é importante lembrar que o documentário também é disponibilizado no GNT, no Brasil e no Philos, que são canais de televisão que também possuem plataformas online que disponibilizam filmes, documentários e muito mais, principalmente produção brasileira. O documentário foi dirigido por Adriana Yannis. Ela também dirigiu outros documentários de muito sucesso, como Vila Fiat Lux e A Sandália de Lampião, que inclusive foram selecionados para festivais dentro e fora do Brasil. Festivais como, por exemplo, É Tudo Verdade, Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro e International Documentary and the Short Film Festival of Kerala. Os responsáveis pela produção são Ana Lúcia Vilela, Stella Renner, Marcos Nist e Luana Lobo. Stella Renner escreveu e dirigiu Muito Além do Peso, um documentário sobre a epidemia de obesidade infantil. Também dirigiu Criança, a Alma do Negócio, que relata sobre os efeitos da propaganda dirigida às crianças. Ela também lançou um documentário de muito sucesso na plataforma Netflix, chamado O Começo da Vida. Marcos Nist fez outros documentários em conjunto com Stella, como por exemplo Muito Além do Peso e O Começo da Vida. Ele é o autor e produtor de uma das séries mais famosas da Globo, Aruanas. Luana Lobo, em 2015, co-criou um novo projeto para apoiar esforços contínuos para democratizar o acesso às histórias inspiradoras, o Videocamp. Ele é uma plataforma online gratuita para produções cinematográficas que buscam o impacto e transformação social para alcançar o maior número possível de pessoas. Ela foi diretora de produção em filmes como Território do Brincar, de David Ricks e Renata Meirelles, e também Bike vs Carros, de Frederick Gertten. As línguas disponíveis do documentário Um Crime Entre Nós são português, com legendas em inglês e espanhol. A duração do documentário é de 59 minutos e a classificação indicativa é de 14 anos.